E essa semana a gente tem uma novidade, uma participante nossa nova aí, que vai dar aula de monitoria para vocês. A Larissa, vocês já conheceram ela? Tá aqui com nós, que você tá ouvindo, Larissa? Oi, Lucas, estou aqui. Ai, que negócio errado. É... Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu vou dar a monitoria de matemática para vocês, que vai começar amanhã, no horário de 17h50 às 18h40. Então, espero todos vocês lá, espero que vocês consigam ir. E mesmo que vocês não tenham uma dúvida específica, assim, eu acho que vale a pena, assim, quem está com dificuldade nos exercícios, quem está com dificuldade, às vezes, de entender um pouco a matéria. Eu vou ajudar vocês a fazer os exercícios, vou dar um tempo para vocês fazerem e vou ajudando vocês. Então, quem tiver dúvida e quem não tiver também, mas tiver com dificuldade, tá todo mundo convidado, espero que vocês consigam ir. É isso aí, a gente vai trabalhar junto, então a matéria que eu dei aula aqui, que a gente começa a fazer exercício aqui em sala, a gente não tem muito tempo para ficar fazendo muito exercício, aí ela vai continuar com vocês e fazer bastante exercício. E matemática não tem jeito, né? Tem que fazer exercício. Exato. Certinho? E a Alessa vai acompanhar a aula com nós hoje. Se ela tiver dúvida, vai perguntar Vou também. acompanhar vocês que estão aqui para conhecer vocês e amanhã a gente faz mais exercícios juntos. E alguém lembra o que a gente viu na última aula? Tem tanto tempo, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente começar a revisar. Apareceu minha tela? Sim. Apareceu? O Zoom, ele não mostra assim, quando está compartilhando. Tipo, no outros programas, tipo, da Microsoft, a tela fica, tipo, com uma coisinha vermelha em volta, assim, quando tá compartilhando. Aí dá para saber. Mas, não sei se vocês lembram, na última aula a gente viu um pouco da parte de volume, né? Volume do cubo, volume de um paralelepípedo. E alguém consegue me lembrar aí mais ou menos como que é a fórmula do cálculo do volume? Você tem, por exemplo, cadê o pincelzinho? Então, por exemplo, se eu tenho lá um paralelepípedo assim, as dimensões, por exemplo, ó, acho muito difícil escrever com isso aqui. C. Nossa, ficou horrível. Mas aí, como que eu faço para calcular o volume desse paralelepípedo? A vezes B vezes C. Exatamente. Então, o volume desse paralelepípedo é A vezes B vezes C. A diferença é quando for um cubo, é que essas dimensões elas vão ser iguais, né? No cubo, A igual a B igual a C. Aí fica mais fácil. E a gente chama... Como que chama a lateral desse sólido que a gente falou na última aula? Alguém lembra? A gente chama de aresta. Então eu trouxe tipo, duas questõezinhas para a gente fazer e relembrar essa parte de volume e depois a gente parte para a parte de escala, que também está muito presente no Enem. Tipo, praticamente todo ano tem uma questãozinha de escala e de volume também. Vamos lá então. Essa primeira questão aqui é do vestibular da UFMG, na época que tinha as questões fechadas, né, não era o Enem, e ela aborda uma coisa que tipo assim, é muito a cara do Enem fazer, que é misturar as unidades de medida.
Então, se você pegar só, ler a questão e for fazer ela sem se preocupar com as unidades, só pegar os números e fazer a conta, tipo, vou fazer a conta, eu sei como é que faz, volume A vezes B vezes C e pronto. Você vai errar a questão de bobeira. Fazendo a conta certa, só que usando, não os valores errados, os valores certos, mas a unidade errada. Que, por exemplo, aqui, ele considera um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 120 centímetros de profundidade. Então, é aqui que está a pegadinha, assim dizendo. Porque a terceira dimensão ele dá em centímetro e o resto das dimensões ele dá em metro. Uma outra pegadinha está em pegadinha, né? Outro truque de unidades está na sequência. Então, bombeia-se água para dentro desse reservatório, inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. A outra coisa está aqui. Ele dá a vazão que entra dentro desse sólido em litros por segundo. Então, com base nessas informações, é correto afirmar que, para se encher completamente esse reservatório, serão necessários. Então, ele quer saber quanto tempo a gente gasta para a gente encher esse reservatório. A primeira coisa, para a gente saber quanto tempo vai gastar para encher esse reservatório, é a gente descobrir o volume desse reservatório. Certo? Então, vou chamar de V. Vou fazer aqui de V, gente. Vou chamar de V o volume do reservatório. Então, a gente já viu naquele desenho que o V ele seria A vezes B vezes C. E o que seria o A, B e o C nessa questão? Eu acho que deve ser o comprimento, a largura e a profundidade. Sim. Então, vamos trabalhar com metro. Quanto seria o A aqui, por exemplo? 8 metros. E o B? Não faz diferença sei qual que é o B e qual que é o C. Assim. Você tem que colocar um valor para cada um. 5 metros. 5 metros. Isso mesmo. E o C? 120 centímetros. 120 centímetros. Mas como as outras duas medidas estão em metros, a gente tem que passar essa aqui para metro. E como que a gente passa de centímetros para metro? Quem sabe? Centímetro é maior ou é menor do que metro? Menor. Menor. Isso. Então, quando a gente passar do centímetro para metro, o número ele vai diminuir. Na verdade, esse C aquizinho, esse C antes do centímetro, quer dizer que tipo assim, de centímetro. Então, quer dizer que ele é tipo 100 vezes menor do que o metro. Então, para eu passar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, eu tenho que seria 120 dividido por 100, e a unidade seria metro, que seria igual a 1,2 metro. Entenderam? Sim. Ou senão, eu poderia fazer uma regrinha de 3. O que vocês gostam de regrinha de 3? Cadê o trenzinho do zoom aqui? Então, por exemplo, quantos centímetros tem 1 metro? 60, 100. 100. Esse de 60 é os minutos. Meu cachorro está aqui do meu lado, aqui fazendo bagunça. Não quer nem. 100 centímetros. Não quer ficar, não. Então vai, então. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 simples. Tipo, 1 metro é igual a 100 centímetros.
E aqui eu tenho 120 centímetros, então 120 centímetros. E aqui eu tenho x. Então como que a gente faz aqui? Lembram? Como é que faz isso com a regra de 3 assim? X é igual a 5 Oi? cruzado. Multiplico cruzado. Então eu multiplico cruzado aqui e aqui. Então vai ser 100x é igual a 120 vezes 1, que é igual a 120. Direto. Então o 100 ele está multiplicando aqui, ele passa para lá dividindo. X é igual ao 120 dividido por 100. Aí é só andar com as casas decimais quando eu dividir por 100. A gente corta esse zero com esse zero e a gente anda uma casinha aqui. Dá 1,2, que é a mesma coisa que a gente achou aqui. Isso é só para, tipo, se vocês estiverem com dúvida, quiserem ter certeza da conta. Mas toda vez que você for passar de centímetro para metro, vocês dividem por 100. E se for passar de metro para centímetro, vocês multiplicam por 100. Aí pode fazer de cabeça, igual eu fiz aqui, ou pode fazer regrinha de 3, se alguém lembrar do tipo 1 metro é 100 centímetros. Daria para fazer, por exemplo, se você tivesse uma quantidade em metros e quisesse saber quanto que daria em centímetros. Daria para fazer essa mesma regrinha de 3 partindo dessa parte aqui, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Belezinha? Continuar ali. Então, beleza. A gente chegou aqui, então, que a terceira dimensão é 1,2 metros. Então, o nosso volume, quanto que ele é? 2 litros. Oi? A 2 litros. Aí é 8 vezes 5 vezes 1,2. Deixa eu aumentar o volume aqui do meu computador. Então, 8 vezes 5 é? Sabe de cabeça aí? 40. 40 vezes 1,2. Como que a gente faz uma multiplicaçãozinha ali? A gente pode pegar esse zero, e seria o 10, e andar essa casa na vírgula aqui. Aí seria o equivalente a fazer a multiplicação de 12 vezes 4. Aí faço 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. 48. Então, aqui dá 48. E qual que é a unidade de medida do volume? Metro. Então, a gente multiplicou metro 3 vezes, né? Metro do A, metro do B e o metro do C. Então, a unidade do volume, ele é metros cúbicos. Beleza? Então, a gente já chegou aqui no volume total do nosso reservatório. Só que ele quer saber quanto tempo ele demora para encher esse reservatório. E ele fala que a vazão, né, a taxa que esse reservatório é preenchido, é de 2 litros por segundo. Então, vou chamar aqui minha vazão, que entra lá. Minha vazão é de 2 litros por segundo. Beleza? Só que eu quero passar, eu tenho uma vazão que é em litros por segundo
e o meu volume ele está em metros cúbicos. Então, ou eu passo o volume do meu reservatório para litros, ou eu transformo a minha vazão em metros cúbicos por segundo. Porque aí eu vou conseguir fazer minha continha com a mesma unidade. Então, a transformação de litros para metros cúbicos por segundo, eu gosto sempre de pensar na caixa d'água. Uma caixa d'água dessas padrão, dessa mais simples que tem da menorzinha, ela tem 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico. E essa caixa d'água, ela tem 1000 litros. Então eu sempre uso essa referência para eu poder calcular essa transformação de metros cúbicos para litro ou de litro para metros cúbicos. Então, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se aqui eu tenho 2 litros por segundo e eu quero transformar para metros cúbicos por segundo, eu vou colocar aqui que eu não sei quantos metros cúbicos que é, mas a minha quantidade em litros, ela é 2 litros. Belezinha? Então, fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter que o meu x é igual ao 2 dividido por 1000, que é igual a 0,02. E no caso aqui, como é a vazão, minha nova vazão, ela é dada por 0,02 metros cúbicos por segundo. Esse aqui de verdinho. Até aqui tudo tranquilo, gente? Essa parte da vazão ficou um pouco confusa. Gente. Tranquilo, professor. Vamos lá. Agora, eu já sei a minha vazão em metros cúbicos por segundo e eu tenho o meu volume total. Para eu saber o tempo que eu gasto para encher, eu vou simplesmente dividir o meu volume pela minha vazão. Então, eu tenho que o meu tempo é igual ao volume dividido pela vazão. O meu volume é de 48 metros cúbicos, dividido pela minha vazão, que é de 0,02 metros cúbicos por segundo. E isso aqui vai ter esse, tipo, a vírgula aqui, eu posso simplesmente andar com a vírgula para cá. Deixa eu ver como eu vou explicar de uma maneira mais fácil. Isso aqui é equivalente a eu colocar desse jeito aqui, que é igual estava antes, fica até mais simples. Dividido por 2, dividido por 1000. Certo? Então é 48 dividido por 2, dividido por 1000. Então, quando tem uma fração dividida por outra, o que eu faço? Eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, eu mantenho a primeira e eu inverso a segunda. Vezes o inverso da segunda, que seria 1000 dividido por 2. Então, 48 dividido por 2... Respondendo. Oi? Eu não escutei, pode repetir, por favor? Não escutei. Gente. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Ah, tá. Alguém fez algum comentário, eu não escutei.
continuar. Então, 48 dividido por 2 é 24 vezes 1000, seria 24.000. Beleza. E como a vazão estava em metros cúbicos por segundo, a resposta aqui é em segundos. Então, essa já seria a resposta em segundos. Só que as alternativas eram em minutos. Então, para passar segundos para minuto, como que eu faço? Você sabe? Gente. Quantos segundos tem um minuto? 100. Oh. 60. O seu relógio tá diferente, Confunde. Ai, ai. Aí não, imagina. É 100. Em segundos, o dia demorar muito mais. Mas o tempo já passa muito rápido. Já passa rápido, né? Mas ia ser bom, que aí demorar mais. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 simples, né? Que, tipo, 1 minuto. Não, eu acho muito difícil escrever com esse negócio assim, com o mouse. Então, seria 1 minuto e 60 segundos. E aqui eu teria o 2.400, ó, 24.000, quer dizer. E aqui o X, a quantidade em minutos. Fazer a regra de 3, ou eu posso simplesmente dividir por 60, já que eu sei que 1 minuto e 60 segundos. Então, esse tempo ali em minutos seria 24.000 dividido por 60. E quanto que dá? Cara, eu posso cortar um zero com um zero aqui. E eu teria 2.400 dividido por 60. Vou fazer aqui. Vai dar 400? Não sei, vamos fazer. Ó, por 60. Nossa, muito difícil. Então, o 2 é menor do que o 60, né? Então não dá. O 24 também, então tem que pegar o 240. Você falou que dá quanto? 60, né? Mas vamos ver, então. 6 aqui. Não, 6 não. 4. Então, 4 vezes 0. 0. E 4 vezes 6, 24. 24 aqui. Então, 0. Então, tem mais 2 zeros, boto mais 2 zeros aqui. Então, dá 400. Então, a resposta em minutos seria 400 minutos. Certinho? Tranquilo, gente? Alguma dúvida nessa questão? Então vamos ver essa próxima questão aqui, que ela é um pouco mais simples, na verdade, bem mais simples do que a anterior. Esse aqui é bem chatinho, que tem essa questão de conversão de unidade, esse aqui é mais simples. E que envolve uma matéria que a gente viu tem pouco tempo, que é porcentagem. A questão vale o seguinte: se aumentarmos em 20% as arestas de um paralelepípedo retângulo, em quantos por cento o seu volume será aumentado? Alguém tem alguma ideia de como é que faz isso aqui?
20%? Não, então, ele aumentou em 20% cada aresta do paralelepípedo. Então, por exemplo, se eu tenho um paralelepípedo de volume, o inicial, né? O do primeiro. Que é A vezes B vezes C. Aí ele aumentou em 20% cada uma dessas arestas. Então, o volume final é igual a 1,2 A vezes 1,2 B vezes 1,2 C. Porque ele aumentou em 20% cada uma das arestas. Então, por exemplo, antes a aresta dele valia A, agora ela vale 20% a mais, ou seja, 1,2 A. Aí como que eu faço para saber quantos por cento o volume final é maior do que o volume inicial? 1,2 é igual a 20%? Oi? 1,2 é igual a 20%? Uhum. Porque não, 1,2 não é igual a 20%, é porque ele aumentou 20%. Aí é 120%, né? Seria equivalente a 120%, porque ele aumentou. Além do que já tinha antes, né, ele teve um acréscimo de 20%. Igual que a gente tinha visto, tudo tipo, se uma roupa custa R$100, se ela teve um aumento de 20%, ela aumentou R$20, que é o equivalente a multiplicar o 100 por 1,2, que dá 120. Se ela teve um aumento de 20%, ela aumentou R$20, só que aumentou R$20 a mais do que ela já valia. Ela valia R$100, agora ela passou a valer 120. E como que eu calculo esse volume de link final? Alguma ideia? Multiplica 0,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso, exatamente. Então, se o meu volume final, com cada aresta aumentada de 20%, vai ser essa multiplicação aqui. Então, eu vou ter 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes o A, o B e o C. Então, primeiro eu vou fazer o... Como que eu faço essa continha aqui? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. 1,2 elevado a 3. É isso. É 1,2 elevado a 3. Mas na mãozinha, assim, se eu quiser saber quanto que dá aqui sem calculadora, como é que eu faço? Faço 1,2 vezes 1,2 e depois o resultado vezes 1,2 de novo. Eu prefiro fazer assim também, fazer por partes. Primeiro eu faria 1,2. Seria, por exemplo, esses dois primeiros aqui. E como que eu faço aqui, ó? Então, primeiro a gente esquece as vírgulas, né? Faz como se não tivesse vírgula. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Aí dá 4. 2 mais 2, 4. Mais 1. Aí eu tenho quantas vírgulas aqui? Quantos casos depois da vírgula? Aqui. 1 e 2. Então, coloco aqui a mesma coisa. 1, 2. Certinho?
Então dá 1,44. Agora eu faço de novo. 1,44 vezes 1,2, que é esse outro aqui. E eu sempre coloco essa linhazinha aqui que eu não preciso. Então, 1,44 vezes 1,2. Então, a gente faz como se não tivesse a vírgula e depois se preocupa com a vírgula. Deixa eu colocar esse lugar certinho. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 aqui. 2 vezes 4, 8 de novo. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4 de novo. E 1 vezes 1, 1. Então, soma aqui. Aqui dá 8. 4 com 8, 12. Então, eu coloco 2 e vai 1. Então, 2 mais 4, 6. Mais 1, 7. E mais 1 aqui. Quantos que eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 3 casos aqui. Aqui tem que ter 3 também. Então, 1, 2, 3. A vírgula está aqui. Certinho? Então, essa resposta aqui... Ai, sumiu aqui. Tá sumindo isso, hein? Hoje, eu não sei porquê. Então, 1,70... Vou arredondar para 1,73. Então, aqui fica 1,73. Então, essa resposta aqui é 1,73 A vezes B vezes C. Então, quantos por cento que esse volume aqui é maior do que esse aqui? A gente pode fazer daquele mesmo jeito que a gente fez para considerar que esse aqui é 20% a mais. Se 1,2 não é 20% a mais, então 1,73 é quantos por cento a mais? 73%? Isso, 73%. Então, se eu aumentar em 20% as arestas do meu paralelepípedo, o meu volume final vai ser 73% maior do que o volume inicial. Entenderam o que eu fiz aqui? Se não tiver entendido, pode perguntar que eu tento explicar de uma forma diferente, hein, gente? Certinho? Vocês estão caladinhos hoje porque a Larissa está aí assistindo a aula? Então, os exercícios que eu tinha de revisão de volume são esses. E agora eu vou começar com a matéria aqui, que eu pessoalmente gosto muito, que eu uso muito no meu trabalho. Na engenharia a gente usa muito escala, assim, o tempo todo. Porque é o seguinte, se a gente pensar... na engenharia a gente monta muito modelo das coisas. A gente tem o que é na vida real e a gente quer representar isso de uma forma que a gente consiga fazer os cálculos ou consiga estudar o que a gente chama, por exemplo, de modelo reduzido. Ou representar, por exemplo, em um mapa. Para fazer isso aí, sem perder muita informação, a gente usa escala. Porque aí, quando a outra pessoa pegar aquilo, ela consegue entender o que está feito, assim, a proporção.
Então, a escala, eu posso dizer, por exemplo, quando um professor pede para você fazer uma maquete. Não sei se vocês chegaram a fazer isso. Quando eu era pequeno, eles pediam para fazer muita maquete. Hoje em dia, acho que as pessoas não fazem isso mais, não. Mas, quando você vai fazer uma maquete, ou a representação de algo maior, você faz... Geralmente, você usa escala sem perceber muito. Quando você coloca, por exemplo, a casinha lá e o bonequinho proporcional à casa, o que você está fazendo é basicamente manter uma escala. Se você diminuir o tamanho da casa, você também diminui o tamanho do boneco. Então a escala nada mais é você representar com dimensões menores ou maiores algo que tem uma dimensão diferente. Então, geralmente a gente representa em, em, em um mapa os países, por exemplo, o mapa mundi. Então, você representa os países. O Brasil, que quando você olha assim, é bem grande com relação aos outros países da América Latina, por exemplo, a Argentina, a Bolívia. Então, tipo assim, os países são pequenos com relação ao Brasil, mas todos, com relação ao tamanho real deles, eles seguem a mesma escala, porque senão você poderia colocar o Brasil pequenininho e a Argentina grandona. E você não ia saber se o tamanho, ou a relação real deles, entre eles. Para você ter confiabilidade nas proporções, nas medidas que você está vendo ali, esses mapas todos seguem uma escala. Então, vamos dar um exemplo melhor. O que a gente usa muito lá, quando a gente faz, por exemplo, um modelo reduzido de alguma coisa. Então, se eu quero fazer uma planta, né? Uma planta de uma casa. Quando você faz os desenhos das paredes, dos cômodos, você usa sempre a mesma escala. Então, quando eu faço uma medida da minha parede da minha planta, ela é uma proporção, tem uma relação com a medida real. Então, esse primeiro exercício aqui, ele basicamente é uma interpretação do que seria a escala. Vamos lá. Assinar a seguir a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala cartográfica. Então, é uma relação não proporcional entre um mapa e as suas variações gráficas. Então, o que a gente acabou de falar é que a escala, ela tem uma proporção. Então, a ideia da escala é exatamente ter uma proporção. Então, esse aqui está errado. Então, não é essa. Então, escala é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. Então, a escala ela não é uma medida, ela é uma relação entre duas medidas. Então, ela não pode ser a medida de uma área. Então, essa aqui também não é. Então, a escala indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. O que vocês acham sobre essa? Eu acho que é essa daí. Acho Ó, que essa já está um pouco mais interessante, né? As outras já estavam bem... Então, podemos passar para a próxima para a gente pensar. Então, a escala aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e as suas projeções cartográficas. E a letra E... Essa parece estar certa. Essa D. Esse daí também me parece estar certo. Não é tão evidente mais quanto as duas primeiras. E a E, escala representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. O que vocês acham dessa aqui?
Eu acho que A é escala ela não é um conjunto de orientações. Ela é uma relação de equivalência. Aí você pode descartar essa daí. Essa aqui a gente pode descartar. Por causa dessa parte aqui. Então a gente está entre duas agora, entre a letra C e a D. Indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. E aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. Mas Qual que você faz me que- disse que não é uma relação. É uma relação. Então, não pode Não, ser mas a D, não? indicar uma relação, ou por exemplo, uma proporção também é uma relação, entendeu? É uma forma de... Eu acho que é a letra C. Não sei Quais que também. vocês acham? Deixa vocês marcarem. Alguém acha diferente? Hum? Então, nessa D aqui, aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. Na verdade, a escala, ela indica a relação de equivalência entre as dimensões na vida real e as dimensões no mapa, por exemplo. E não a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções. Entendeu? Então, a resposta certa é a C. Mas ela poderia ser escrita usando a palavra relação também. Você poderia dizer assim que a escala ela indica a relação entre a área de uma superfície e a sua representação em um mapa. Entendeu? Ela só não está usando a palavrinha de relação. Aqui, vocês entenderam isso aqui? Sim. Por exemplo, eu tenho algo na vida real com as dimensões grandes e eu quero representar isso num papel, porque não tem como eu colocar isso, desenhar, por exemplo, uma estrada num papel. Então, o que eu faço? Eu faço uma relação de escala, né, para poder transformar aquele objeto que é muito grande em um objeto pequeno que eu consiga representar ele num mapa ou numa figura. Belezinha? E vou fazer mais uma questãozinha aqui só para poder ter uma noção de escala. E os outros exercícios eu vou deixar para vocês fazerem na monitoria amanhã. É o seguinte. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão em quilômetros é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é de... Então, é o seguinte, a minha estrada... Cadê? Especialzinho. A minha estrada, ele está falando em linha reta, de um ponto até outro ponto aqui. Ela tem 15 quilômetros. Nossa. Isso na vida real. No meu mapa, essa estrada, perdão, ela só tem 10 centímetros.
Então, eu estou representando uma estrada de 15 quilômetros em 10 centímetros. Eu quero saber qual que é a escala dessa relação que eu tenho aqui. Então é o seguinte, como que a gente interpreta esse símbolo aqui de escala? É o seguinte, a gente pode ler assim, de 1 para 15 mil, ou esse aqui de 1 para 150 mil, essa aqui de 1 para 15. O que isso quer dizer? Que na minha figurinha lá, no meu mapa, cada unidade de medida, por exemplo, vamos pegar esse aqui como exemplo. Quer dizer o seguinte, que no meu mapa, cada unidade de medida, então, por exemplo, se a gente trabalhar com centímetro, cada centímetro do meu mapa representa 15 centímetros na vida real. Então, por exemplo, se eu tenho uma figura no meu mapa que tem 10 centímetros, na minha vida real, essa figura ela vai ter 10 centímetros vezes 15. Então, seria 150 centímetros. Então, para a gente poder descobrir essa escala, a primeira coisa é a gente passar essa escala dessa relação aqui, é passar tudo para a mesma unidade. Então, o que eu vou fazer é passar os 150 quilômetros para centímetro. Então, os 15 quilômetros para centímetro, perdão. Então, o 15 quilômetros é igual a 15.000 metros, que é igual a 1.500.000 centímetros. Beleza? Então, a minha estrada, ela tem essa dimensão em centímetros. Para eu achar essa relaçãozinha aqui, é simplesmente eu transformo, por exemplo, aqui eu tenho que 10 centímetros representa 1.500.000 centímetros. Se eu dividir aqui por 1, então eu vou ter que 1 centímetro no meu mapa, ele representa essa mesma quantidade aqui, dividido por 10 também. Que dividido por 10 aqui, dividido por 10 aqui. Que daria 1 para... 150.000. Então a minha escala aqui é de 1 para 150.000. Entenderam mais ou menos? Então, 15 mil metros é igual a 1.500.000 centímetros? Isso. Porque cada metro tem 100 centímetros. Então daqui para cá, eu multipliquei por 100. E aumentei 2 zeros. Olha, aqui tinha 3 zeros, aqui tem 5 zeros. O ideal é sempre passar para centímetros? Não, na verdade, eu passei para centímetro porque aqui a unidade no mapa está em centímetros. Mas se ele já tivesse falado aqui que isso aqui estava em metro, eu poderia trabalhar em metro, entendeu? A única coisa é que quando eu for transformar, por exemplo, aqui, 10 centímetros representa 1.500.000 centímetros aqui. Aí essas duas unidades, essas duas dimensões, elas têm que estar na mesma unidade. Então eu poderia passar essa aqui para metro e deixar essa aqui em metro também. Só que aí acho que faria um pouco mais chato, porque ficaria um número muito pequenininho aqui. O ideal é sempre ter as duas medidas na mesma dimensão. Que aí depois é só fazer essa aqui virar 1. E a mesma operação que você fizer com essa, você faz com o de cá. Então, para esse aqui virar 1, dividir por 10. Então, divido de cá por 10 também, e eu tenho que é 1 para 150.000. Certinho? Sim. Por hoje é só. E
Então eu vou passar alguns exercícios para Larissa fazer com vocês amanhã. E qualquer dúvida, tire com ela. Tô brincando. Vocês podem me mandar mensagem ou mandar as mensagens para Larissa também. Amanhã ela vai continuar com mais exercícios de escala. Belezinha? E semana que vem, Isso aí, amanhã a gente faz mais exercício. Até amanhã, gente. Espero vocês na monitoria, hein? todo mundo vai participar amanhã da monitoria. Depois vocês me contam Fechou. como foi, tá? Então tá bom, gente. Beijo, beijo. Boa noite para vocês. E até semana que vem. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.